Olá, eu sou a Alessandra Cavalcante e este é o Go Human Talks, um podcast de conversas sobre liderança humanizada, cultura organizacional e segurança psicológica. Todo mês, eu e minha sócia, Raquel Goldgrob, buscamos inspirações em diferentes áreas para pensar novas formas de liderar, colaborar e criar ambientes de trabalho mais saudáveis e humanos. No episódio de hoje, a Raquel reencontra Walter Tusch. Ele foi seu primeiro professor de natação, isso há muito tempo. E hoje prepara atletas para os limites extremos do corpo e da mente. Apesar de ser famoso pela mão de ferro e pela disciplina, o Walter ensina que o segredo de um pelotão vencedor está na regra de ouro do ciclismo. Eu cuido de mim, eu cuido de você e eu deixo você cuidar de mim. A gente vai falar sobre confiança. E a partir dessa visão, ele e a Raquel falam sobre equilibrar rigor e afeto, lidar com a frustração quando a meta não é atingida e, acima de tudo, enxergar o ser humano por trás de atletas de alta performance. E aqui, pra gente, por trás dos executivos e das executivas que estão aí nesse mundo corporativo. Papo promete. Ajuste seus fones, respire fundo e let's go human! Olá, eu sou a Raquel Goldgrob, esse é o Go Human Talks, um podcast de conversas sobre vários temas, liderança humanizada, cultura organizacional e segurança psicológica, e de uma forma diferente. A gente busca inspirações em áreas que não são, diferentes aí do mundo corporativo, para a gente pensar novas formas de liderar, colaborar e como criar ambientes mais saudáveis e humanos. E hoje o papo é sobre alta performance sustentável, como a gente gosta de dizer hoje, né? Como é que a gente busca resultados sem esgotar as pessoas, tanto corpo como mente. E para isso, hoje estou aqui recebendo o Walter Tusch, um ícone aqui, prepara atletas amadores e profissionais para provas de endurance, né, como o triatlon e Ironman, que acho que são as provas que as pessoas mais conhecem, né, Walter? E é isso, vamos bater um papo sobre a experiência aí do Walter, o que a gente pode aprender com ele. Bem-vindo! Obrigado, Raquel. Vai ser legal a gente trocar essa experiência. Eu acho que contribui para todo mundo, né? Eu acho que o esporte ele é um meio de educação das pessoas. Várias nuances, várias coisas que acontecem durante uma prova, durante o processo de treinamento, fazem parte do nosso processo de vida, né? A gente não vive só de vitórias, a gente vive, como eu costumo falar para os atletas, principalmente nessas provas de endurance, a gente vive num tobogã de variáveis, né? Variáveis fisiológicas, variáveis psicológicas, variáveis físicas. Então, a gente está muito bem na prova eufórica, a gente está muito triste na prova em dado momento, e no final as coisas tendem a dar certo. Porém, as pessoas têm que se preparar, né? O que a gente vê mais hoje, nos dias de hoje é que as pessoas, em geral, querem muito resultado, mas não querem fazer pelo resultado, né? Então, não basta querer. A gente tem que fazer para ter e, no final, conseguir almejar aquele querer, né? Então, acho que é um processo e eu vejo que o esporte, em todas as dimensões, treina as pessoas para isso, né? Esportistas são pessoas mais preparadas para a vida, no meu ponto de vista, claro. Legal, gostei disso. Fazer para ter, não o querer é poder, né? Eu vou te mandar um texto depois que eu escrevi sobre isso, que é bem legal, né? Porque as pessoas, em geral, querem as coisas todas, mas ninguém quer fazer por onde, né? As pessoas acham que cai do céu. E não cai do céu, cara. É método, é organização, é desenvolvimento, é disciplina, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando nessa coisa do esporte, tem variadas áreas. Eu estou sem motivação. Cara, eu acho que motivação é uma peça da engrenagem. Eu vejo que a peça principal é a tua disciplina. Eu tenho disciplina, ponto, né? Se eu tenho prova, se eu não tenho prova, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, não importa. Eu tenho disciplina, eu acordo, eu treino, eu estudo, eu trabalho, eu encontro com os alunos, eu participo dos treinos, né? Isso é a minha rotina, tanto profissional quanto pessoal. Fora o profissional, eu tenho a minha rotina de disciplina. Eu pedalo X vezes na semana, tantas horas por dia, por causa da minha saúde, por uma série de questões.
independente da minha motivação. Eu acordo e vou e faço. Eu não penso duas vezes, né? Sobre esse tema, né, da motivação, né? Porque eu fico sempre pensando também o que motiva as pessoas, e é diferente quando eu estava pensando como é que a gente vai fazer esse paralelo aí com o mundo organizacional. Porque normalmente, a pessoa que vai fazer uma prova como essa, ela busca isso e ela tem, e são objetivos diferentes, já ouvi de pessoas diferentes, mas sempre tem essa questão da superação, né? É da autossuperação e a superação do outro. E assim, e aí eu fiquei pensando nisso nas organizações. Nem sempre, né, quando a gente fala de alto desempenho, será que é realmente igual a um esporte nesse nível, né, de desafio que ele impõe, como essas provas de endurance que são muito, 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 muito duras? O processo de preparação da grande empresa, ele é um processo que parece muito com o processo do esporte, né? Que você se prepara, você tem que se dedicar, você tem que abrir mão de um monte de coisas, né? Você sabe que em algum momento dessa trajetória você vai falhar, né? E você tem que reprogramar o teu processo, né? Por sua conta, de um orientador ou de um gerente de uma empresa, né? Do teu chefe ou do teu treinador. Então a gente pode traçar essa correlação, sim, entre o mundo corporativo e o mundo do esporte. A única diferença que eu vejo que no mundo do esporte, a competição, muitas vezes, ela é muito com você, né? É uma competição com seus amigos, né? Inclui uma parte no nosso ramo, né? No nosso nível de treinamento, né? De pessoas. Inclui uma parte de competição com seu amigo, mas ela é limpa, ela é lúdica, né? Então isso melhora a interação entre as pessoas. E assim, como eu nunca vivi essa parte corporativa, né? Eu até fui comissário de bordo uma vez, na época da Varig, 23 anos, mas eu não vivenciei isso, assim, foram 3 anos da minha vida. Então, queria ser chefe de equipe, queria não sei o quê, mas assim, você não é a mesma coisa. Porque você, no esporte tem ludicidade, na vida corporativa é mais acirrada a competição, né? Eu acho que nos dois devem ter lealdade, mas eu acho que no esporte a ludicidade ajuda a você progredir de forma mais leve os seus objetivos. Falando desse de forma leve, né? Que hoje você até falou, tem que abrir mão de algumas coisas. Mas ao mesmo tempo, assim, hoje cada vez mais a gente escuta as pessoas dizerem, não quero também abrir mão, porque talvez assim, quando eu entrei no mercado de trabalho, você falando de trem, quando eu entrei, talvez como estagiária, né, há milênios atrás, era assim, não, tem que ralar. Hoje, a gente já pensa um pouco diferente, né? E assim, como você falou, tem todo um processo de preparação, de planejamento, né, de capacitação. Mas não é só isso, tem vários outros aspectos. Não adianta a gente fazer várias especializações, treinar, 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 e não cuidar de outros aspectos. Aí, quando a gente fala hoje essa visão mais de uma saúde integral, corpo e mente, imagino que você também lide bastante assim, com desafios nesse sentido. Tipo, atletas extremamente bem preparados, né, fisicamente, têm a técnica, né, perfeita, mas, né, como é que fica esse outro aspecto emocional? Assim, conta um pouco assim para a gente o que acontece e como é que você lida com isso. Primeiro vamos falar dessa questão do equilíbrio das coisas, né? Eu acho que tudo é um balanço, né? A gente tem que balancear as coisas na nossa vida. A gente não pode ser ferro nem fogo. A gente não pode ser só atleta ou só trabalhador, ou só família, ou só social. Eu costumo brincar com alguns alunos meus que às vezes estão com um problema, não sei o que, estou com um problema assim, assado, não consigo treinar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, olha só, a gente é uma mesa, a gente tem 4 pernas. Um é o esporte, um é o trabalho, uma é a sua família e outra é a sua questão social. 2 pernas não podem quebrar. Você pode quebrar uma perna, que ela aos poucos vai se reconstruir, né? Então, eu acho que nessa questão do esporte é a mesma coisa, né? Quando a gente orienta essas pessoas nas atividades, no Ironman, nessas provas de endurance que exigem muita dedicação, né? Eu sempre pontuo. Primeira coisa, você está feliz, né? É isso que você quer? As pessoas em volta de você estão felizes, né? Você tem um círculo de pessoas que te apoiam. Como é que você está no trabalho?
O que eu vejo em algumas vezes é que as pessoas são extremamente extremistas, querem fazer tudo. E aí vão quebrar duas pernas. Ninguém consegue, né? A gente só tem 24 horas, a gente tem que dividir nosso horário. A gente tem essa questão do físico, que ela, por mais que a gente esteja treinado, a gente não pode exagerar, a gente vira a moeda, a gente quebra, a gente se machuca, a gente cansa, a gente está esgotado, né? E aí quando a gente fala de esgotamento físico, leva a um esgotamento emocional, né? Porque eu costumo falar também assim, Raquel, a gente tem tipos de estresse, né? No caso do esporte, a gente tem o estresse físico e o estresse psicológico, né? A gente tem que balancear esses dois estresses. Não adianta eu brigar, eu me matar no esporte, porque eu briguei com o meu chefe, porque eu vou continuar estressado, né? Eu brigo com o chefe, eu tenho que fazer uma atividade esportiva lúdica, porque eu tenho que diminuir o meu nível de estresse. Eu faço um treino forte, eu tenho que ir para o trabalho e fazer uma coisa mais tranquila, porque eu não posso aumentar o meu nível de estresse, que no final é tudo estresse, né? Seja físico ou psicológico, ele é estresse. Aí ele aumenta o cortisol, ele diminui a tua imunidade e você vai ladeira abaixo com a sua saúde. Então, quando eu começo a ver esses extremos das pessoas no esporte, principalmente, eu vou segurando a onda deles, né? Falando que tem que diminuir, que a coisa não é assim. E aí a gente vai dando exemplos, ó, não sei quem está machucando, não sei quem machucou assim, assim, assado, aconteceu isso, 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 o outro perdeu o emprego, né? Então a gente tem que, numa forma geral, a gente tem que ir mediando isso com as pessoas. Há muito tempo já, eu acho que o esporte é uma ferramenta muito legal de saúde, desempenho físico, não sei o quê, mas cada vez mais na minha cabeça eu me preocupo com a pessoa, né? Com a formação da pessoa, né? O ser humano, do ser humano com ser com um S maiúsculo, né? Não é um ser, é o ser da pessoa, né? Aquela coisa até meio filosófica, mas é isso, se preocupar com o ser da pessoa, né? Saber como é que aquela pessoa está. Então, às vezes as pessoas estão carentes, cara, mandam mensagem toda hora, ligam toda hora, falam toda hora. Tem um estado de carência comum dessas pessoas. E você percebe que não é só o esporte. Elas querem atenção afetiva, né? Então, acho que o treinador, né, ele é o treinador, ele é um pouco psicólogo, ele é um pouco pai, ele é um pouco irmão, ele é um pouco filho, ele é aquele cara que abraça, é aquele cara que dá carinho, né? Mas que também tem uma mão de ferro, e aí eu tenho uma mão de ferro, não tem essa, né? Porque a gente lida, porque assim, a gente lida com sucesso e frustração o tempo todo, né? Então tem uma turma agora treinando para o Ironman, daqui a um mês eles fazem o Ironman, tem 20 pessoas, né? Numa prova que eu já tive 70 uma vez. E eu falei outro dia para eles, vocês estão me dando um trabalho que os 70 não me deram. Que eles estão num estado de ansiedade, que um vai passando para o outro, isso contagia. E aí eu tenho que segurar a onda deles, né? Porque a frustração de não completar ou de não fazer é muito ruim, né? E hoje em dia, talvez seja muito pior, porque você vai publicando nas suas redes sociais a sua vida, né? Estou treinando para o Ironman, vou fazer o Ironman, aí um dia não completei o Ironman. E o teu mundo desaba, né? Então isso é uma droga. Então você tem que se preparar, além de fisicamente, psicologicamente, para que essas pessoas, no acaso de um insucesso, elas não desabem, porque o mundo cobra. Você vive num mundo virtual de sucesso, quando a realidade não é um mundo virtual de sucesso, é um mundo real de briga todo dia, né? Você falou da sua faculdade, mas eu tinha que ralar. Eu acho o seguinte, Raquel, eu acho que você tem que ralar mesmo, né? Dentro de uma moderação de saúde, eu acho que as coisas vão se ajustando na vida da gente também, mas tem aquela época, cara, que você tem que investir na tua carreira, na tua profissão, na tua vida, porque eu costumo pensar assim, a gente tem a época da vida da plantação e tem a época da colheita, né? Então a gente planta quando a gente está jovem e tem energia, para depois você não arrepender de não colher nada, né? Então, mas isso cada dia é mais competitivo. O desafio está maior e acho que assim, investir é diferente de assim, é investir até que ponto, né? Até que ponto a gente consegue, é o que você está dizendo. Você, às vezes, a pessoa busca tanto essa alta performance que ela acaba não tendo performance nenhuma, né? Porque ela quebra no meio, ela se esgota no meio.
ou as lideranças também que vão puxando muito. E eu me lembro também, assim, no meu passado do esporte, que no caso foi vôlei, muito novinha, então, assim, mas naquela época era assim, né? Até você falou, eu tenho uma mão de ferro e o acolhimento. Naquela época, eu só sentia a mão de ferro. O acolhimento era um pouco mais Mas complicado, dependia, logicamente, de treinadores e tal. Mas, enfim, tem algumas coisas que, assim, você mesmo estava, a gente estava conversando outro dia, você falou, poxa, eu tenho mudado um pouco o meu estilo, né? Na verdade, se você sempre teve esse estilo, vamos dizer, durão, né? Você tem até fama de rabugento, né? Às uhum, vezes você é meio uhum, grosso e tal. uhum. Mas todo mundo te ama. Incrível. Eu não conheço uma pessoa que já treinou com você. Talvez exista, mas eu Sim, desconheço. claro. Mas, né? Normalmente, eu acho que esse lado, e quando você falou essa história, né, de olhar o ser humano, quem é a pessoa, né, você ter essa capacidade aí de criar essa conexão e esse acolhimento, é o que você está falando, talvez você perceba, né, os sinais, quem está precisando mais de uma atenção, ou esse puxão de orelha, né, em alguns momentos, Uhum, de falar uhum. algumas verdades, olha, você está indo longe demais. E a gente fala muito sobre isso, assim, como é que a gente consegue ter conversas verdadeiras? Logicamente, o ser grosso não precisa, tá? Essa parte Uhum, pode ficar uhum, fora, na nossa uhum, visão. uhum. Mas, Não, mas assim, você falar o que precisa ser dito, né? O que você está vendo, né, como treinador. o que a gente costuma fazer, que eu costumo fazer, mas eu também já vi que essa forma de ser brigão assim também não adianta muito, porque não adianta eu ser brigão, não adianta eu falar manso, né? Quando eu sou brigão, quem se desgasta sou eu, quando eu falo manso, eu me desgasto menos. Mas o resultado efetivo está na transformação das pessoas. Então, eu tenho que tentar, de alguma forma, transformar essas pessoas, né? Ou pelo amor, ou pela dor. Hoje, o processo é mais pelo amor. Como ele sabe que eu sou uma pessoa acolhedora, que eu sou uma pessoa que se preocupa com as pessoas, eu procuro mostrar esse meu lado da preocupação afetivo. Porque se eu não estou conseguindo pelo lado da razão, eu vou conseguir pelo lado da afetividade. As pessoas vão me entender porque elas vão ser amigas do meu sentimento, né? Então a gente estava ontem nadando lá, não sei o que, todo mundo nadando lá no mar. A Carol até foi, a gente estava nadando, eu falei, olha só, quem quiser parar, para, quem quiser sair, sai, quem quiser ficar um pouquinho aqui descansando, descansa, não tem essa. Eu entendo que o mar está assim, assado, estava um pouco brabo. Cara, todo mundo tem seu medo, todo mundo tem as suas vitórias e suas derrotas. Então a gente tem que ter a leitura de cada um, né? A gente tem que saber Uhum. como fala com A, com B, com C, com D. A gente tem que saber tudo, né? A gente procura só o que eu procuro fazer. Eu procuro ter uma ideia da história das pessoas, eu procuro ter uma ideia de como essas pessoas são, de como essas pessoas reagem, de como essas pessoas gostam de ser chamadas, de como essas pessoas gostam de ser ouvidas, né? Então, eu acho que o grande mérito desse troço não é sucesso, derrota, ícone ou não, é assim, é você conseguir, de alguma forma, isso uma vez eu escutei de um aluno, né? Você consegue, de alguma forma, num grupo imenso, individualizar todo mundo, né? Então você sabe que você tem tantos filhos, você sabe que você tem, a tua mãe está doente, você sabe, é preocupação do ser, né? Uhum. Claro que numa empresa isso é muito mais difícil, porque você tem uma empresa, você nem sempre conhece todo mundo, mas na tua equipe, eu acho que você tem essa obrigação, né? De se preocupar Uhum. com o ser. Porque às vezes a pessoa não está rendendo, não é porque ela não quer, é porque ela não pode, ela não consegue. Ele está com algum problema dele que ele não consegue ir. E aí você vai conversando, vai batendo papo, vai orientando, né? E eu acho que aí é o papel do líder, né? De Uhum. qualquer líder. É você, de alguma forma, ter uma leitura dos teus dependentes, dos teus funcionários, dos teus colaboradores, como vocês queiram chamar, né? Para você ajudar eles nessas necessidades deles. Que Sim, todos ele dá nós com as temos, diferenças, né? Como sim, e você todos falou, nós né? temos necessidades diferentes. Então são coisas que a gente vai tendo a leitura das pessoas, porque as pessoas se frustram muito fácil.
Vamos E às falar de vezes, frustração? Desculpa te interromper. E, não, assim, pode papo, você falar, vai pode falando falar. coisas legais, eu fico com pena de perder. Não, pode É, falar. mas sobre isso, adorei esse, né? Eu vou te dar uma bronca, não, vou te dar um papo, achei ótimo. Não, mas assim, mas sabe o que acontece aqui? As pessoas ficam, pô, Paulo, tu vai dar uma bronca. Eu falei, cara, olha só, é medido socioafetivo. Eu estou falando de forma socioafetiva. Eu Sim. falo para você melhorar o social de forma afetiva. Eu não estou te dando uma bronca. E eu Para acho que de você falar está que eu tô mudando o teu bronca. estilo, né? E achei É, legal que você eu acho falou que é isso. assim, eu tenho o personagem, e acho até que, né, as pessoas entendem que, de uma certa forma, né, Sim, tem esse ali um personagem existe. personagem. Mas E que, é uma coisa. né, o Walter E, Pessoa é esse cara afetivo, é esse cara, né, que está ali preocupado com as pessoas, e não é à toa que, né, tanta gente vai treinar com você, porque sabe que você está ali preservando, né, Raquel, a vida das pessoas. esse treino da gente, que a gente vai, que eu vou assim, que eu estou junto ali na natação, não sei o quê, cara, é diversão garantida. As pessoas riem o tempo todo. Para falar, eu falo piada, é diversão garantida. No Ironman, no meio da estrada, lá um belo dia, tem um maluco vestido de jacaré. Quem era o jacaré? Eu. Uhum. Botei uma fantasia de jacaré no meio do Ironman, cara. Todo mundo, meu, cara, que maluco é esse? Dando força para todo mundo. Então, eu acho que isso faz parte do que você gosta de fazer, entendeu? Uhum. Você não está ali para. E eu não estou ali para incentivar os meus. Eu estou ali para incentivar todos e cuidar de todos. Né? Bem, eu queria falar desse ambiente que você cria. Assim, Tá. apesar desse É uma personagem frustração. Eu notei a frustração que você ia grosso, que perguntar. grita, né, que fala Uhum, palavrão e tal, tem esse cara aí, né, super afetivo e que está preocupado de fato com as pessoas, que entende as uhum. diferenças, né, e tal. Mas tem uma coisa que você está descrevendo um pouco isso, que assim, como é que você cria um ambiente? A gente fala muito assim de um ambiente de segurança psicológica, que é o quê? As pessoas podem ser elas mesmas, elas podem também aprender com os erros, falar sobre isso, elas podem falar o que elas pensam, podem até chegar para você, de repente, e falar: Walter, não concordo com isso, não concordo com essa estratégia, vamos pensar em outra coisa, sem medo. E acho que quando você falou essa história de não vou te dar uma bronca, eu vou te dar um papo, é um pouco nesse sentido de você fala, as pessoas têm um pouco de medo de você também, Sim, todo mundo tem. né? Normal. E aí, como é que você faz para criar esse ambiente aí saudável? E acho que é um ambiente também assim que tem uma coisa da comunidade. Embora quase todos, né, a corrida, a natação é meio que, né, são esportes mais individuais, mas o ciclismo a gente sabe que tem um treino, depende totalmente também, né, desse coletivo. São duas perguntas em uma, né? Falando do ambiente Uhum. e tal, e como manter assim esse senso aí, né, de comunidade, esse coletivo, essa colaboração. A gente teve uma viagem agora há pouco para a Espanha. A gente foi uma viagem de pedal. Tinham mais ou menos 40 pessoas e tinham uns 25 que eram meus alunos e tinham 15 que eram conhecidos dos alunos, que me conheciam de alguma forma e que conheciam essa minha característica, né? Hum. Personagem, né? Então as pessoas ficam ressabiadas. Como é que você muda isso? Cara, sendo você, mostrando quem você é, se preocupando com as pessoas. Aí, voltando a esse aspecto da viagem, as pessoas estavam lá, né? A gente separou os grupos todos, com um cara da agência, que foi super legal. E a primeira coisa que eu falei para eles foi o seguinte: olha, vocês vão pedalar na Espanha, tem uma galera que nunca pedalou aqui, nunca pedalou fora do país. Aqui a maluquice é igual, o trânsito é igual, tem bêbado, tem telefone celular, tem adolescente, os perigos são os mesmos. Mas uma coisa que a gente faz no ciclismo, que isso uma coisa muito importante em todas as plataformas, as empresas que têm segurança de trabalho muito acirrada, são três coisas. Eu cuido de mim, eu cuido de você e eu deixo você cuidar de mim. Então, na hora que as pessoas ouvem isso, eu cuido de mim, eu cuido de você e eu deixo você cuidar de mim, a gente tem um círculo de confiança e a gente consegue ter uma atitude mais madura. Não que ela vai ser sempre madura. Né? O primeiro brinquedo que todo mundo quis na vida foi maior, foi uma bicicleta. Então a bicicleta tem um fascínio, né, da criança, né, da Leva brincadeira, a da pessoa para ludicidade. memórias Né? infantis Isso. também. Né? Mas como é que você Exatamente. faz então quando é legal isso, esse círculo aí da confiança e eu sei que Uhum, isso funciona, né, nos meus meu pouco tempo aí de pedal, eu sentia bem isso. uhum. Mas como é que você faz quando alguém quebra esse círculo?
né? Se comporta de uma Chama, maneira que não cuida de alguém, ou não cuida de você si, ou chama, não. você chama, conversa, né? Teve uma vez que o menino fez uma besteira no meio do pelotão, eu me inscrevi num grupo e botei o nome dele. Aí o rapaz falou, você não podia ter posto meu nome, você me expôs, não sei o que lá. Eu fiquei pensando isso, dei razão a ele, né? Realmente, eu expus ele. E na vez seguinte, de outra pessoa, eu não citei o nome. Eu citei o fato, mas liguei para a pessoa, né? Só que às vezes, Raquel, você fala o fato e as pessoas não têm a menor noção do que fizeram. Uhum. Então eu fico até hoje assim, falo o nome ou não falo o nome, falo o nome ou não falo o nome. Quando a gente está num grupo de WhatsApp, num texto, eu não falo o nome, mas eu falo com ele. Quando eu paro o treino, eu falo com 10, 15, 20 pessoas, eu sempre começo assim, olha, eu vou falar uma coisa que aconteceu com uma pessoa, mas que todos nós fazemos. Eu não boto a culpa nela, porque todos nós fazemos. Então isso é um problema nosso, né? Então o fulano de tal fez isso, 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 como o fulaninho fez outro dia, como eu fiz outro dia, como o fulano faz. Assim, então a gente tem que estar aberto a ouvir o que as pessoas falam também. Ninguém gosta de se chamar a atenção. Ninguém É. gosta de ser a ovelha negra, né? Mas às vezes, cara, se você não mostrar o fato como ele foi, porque foi. E as pessoas não fazem por mal, mas fazem, né? Uhum. Ninguém derruba um outro cara de bicicleta por mal. Ninguém vai lá derrubar o cara acontece, né? Sim. Então, só que aí você tem que sempre se preocupar com isso, né? Durante todo esse processo, é, eu mando vídeo, eu mando texto, eu falo, né? Toda semana não é uma bronca, mas às vezes o pedal acaba, a gente bate um papo sobre o que está havendo, né? Tem um pedal de quarta-feira que é intenso, que é muito rápido, a galera anda muito. Cara, naturalmente esse pedal acaba ali no quebra-mar, a gente para 2 minutos para falar. Eu falo dos erros, falo dos acertos, eu dou os parabéns, porque também a gente não dá só bronca, né? A gente tem que dar os parabéns Uhum. para as pessoas, né? Então É isso é isso uma coisa aí. que hoje isso é uma coisa que eu faço muito, né? É recompensar as pessoas, né? Quando eles veem que o pedal está chegando, que a gente para conversar e eu mando todo mundo embora, eles sabem que vem um bilhetinho lá no grupo de elogio. Galera, ó, super legal hoje, obrigado, parabéns, isso aqui, isso aqui. Né? Aí quando Uhum. fizeram meu investir, eu falei, galera, olha só, igual aquela plaquinha, a gente está tantos dias sem acidente, a gente está tantos dias sem bronca do Walter. Eles até brincam com Uhum. isso, né? Mas não é bronca, cara, é segurança, né? Porque é complicado, cara, é Sim, perigoso. é um E eu de processo moto, educativo constante, né? constante, E você constante, não cara. pode relaxar e tem que estar vigilante. Esse ponto que você falou assim de reunir as pessoas para falar do que está errado, sem expor pessoas, né? E como eu acho que foi legal Sim, também você fazer essa reflexão, que às vezes as lideranças não fazem. Peraí, será que eu estou certo? Será que isso está funcionando? E vai revendo, vai mudando suas práticas. Mas falar sobre os erros. A gente sempre fala isso, como é importante. Também deixar muito claro o que é permitido, o que não é permitido. Aprender com a experiência e fazer do erro, né, de um erro que acontece, como você falou, envolve algumas pessoas, mas que seja um aprendizado coletivo, sem expor, né, as pessoas e conversando, como você falou. Que eu acho que é isso, é um processo educativo que em todas as áreas, o ser humano é assim, sim, né? A gente erra, a sim. gente acerta, a gente erra de novo. É estimular para mudar, né? Raquel, tem épocas que eu falo as mesmas coisas todos os dias. Sabe quando você fala todos os dias a mesma coisa? Uhum. Para, é assim, assim, assim. Aí sai, para de novo. É assim, assim, assim. Cara, é um processo educacional. Só que você tá com um monte de gente, cara. Pô, de Adulta, é. muito. Sabe, é difícil, cara, porque o cara é dono da empresa, bicho, o cara é chefe, o cara, ninguém chama a atenção dele, cara. Sim. Você às Uma vez, vezes fica cansado também? eu fico É, morto. Cara, pra você tá. ter uma ideia, outro dia eu mostrei para eles, né? Eu tenho esse dia desse final de quarta-feira, eu vou de moto com eles, né? Tem dias que eu pedalo, tem dias que eu vou de moto. Aí o meu relógio estava lá marcando minha frequência cardíaca. Aí eu dei um print no meu relógio, tirei uma foto e mandei para eles. O meu pulso, a minha frequência cardíaca, pedalando de moto naquele dia, foi mais alta do que eu pedalo com eles, num treino forte, dado a minha atenção.
Então isso gera um desgaste físico. Cara, é mortal. Quando você vai de moto, é mortal. Para mim porque assim, Uhum. eu não vou lá para ficar de batedor. Eu estou orientando, eu estou dando alto, chamando atenção, eu estou arrumando, eu fico o tempo todo, eu vou, eu volto, eu vou, eu volto, eu vou, eu volto, eu paro, eu falo, eu vou. Sabe? Eu sou um professor, né? Agora, Walter, o que que você faz para lidar com isso? Porque, assim, essa questão da ansiedade, do estresse, dessa tensão constante, várias pessoas experimentam isso e não necessariamente nem, né, numa atividade tão desafiadora como é a tua mesmo, esse teu papel. O que que você aprendeu nesses anos todos? E o que que você acha que pode funcionar assim? Eu sei que para cada um é diferente, mas fala a tua experiência, o que que você vem fazendo com você e o que que você vem, talvez, recomendando para os teus atletas? Eu volto e não me desligo, né? Eu, às vezes, saio tenso, continuo tenso, vou pro treino Uhum. tenso, Não é um fico bom tenso. exemplo. Não sou. Mas em compensação, por exemplo, sábado passado eu não fui pedalar, que eu fiz uma cirurgia na boca, não fui de moto, né? Aí eu fui lá cansado, cara, porque você cansa, que você tá ali em cima da moto e tá chamando atenção, tá vendo um monte de coisa. Cara, eu chego em casa, sento na minha bicicleta e pedalo 1 hora. Tranquilo, faço a minha limpeza, entendeu? Então eu me cuido, né? Eu sei que ali, em algumas horas, cara, é parte do processo eu me estressar. Não tem como, Uhum. porque faz parte, né? Faz parte. É o que eu escolhi fazer, né? Eu procuro de uma outra forma me desestressar. Procuro brincar com as pessoas na medida que eu posso, até mesmo dentro do pelotão, de uma forma lúdica e tudo mais, né? E o que eu faço para isso não ser tão repetitivo? Eu tento sempre. É um processo educacional constante, né? Eu vi uma Uhum. aluna minha, até Carol também, no assim, Walter, isso é uma missão. Você nasceu para isso. Porque eu escrevo toda hora a mesma coisa. Eu chamo atenção toda hora da mesma coisa. Exemplo fácil. Galera, vocês têm que botar uma luz dianteira e uma luz traseira na bicicleta. A gente pedala de madrugada. Isso é segurança. 50% das pessoas vão sem luz. Você acha que eu não me estresso? Claro que eu Uhum. me estresso. Porque eu acho, acima de tudo, uma falta de respeito comigo. Uma falta de respeito com os outros, né? Então, eu vejo eu já fico chateado. Aí eu vou lá baixinho. Você está sem luz. Não aqui, cara, olha só. Você não precisa dizer nada para mim. Eu só estou dizendo que você está sem luz. Tá Uhum. certo? Não. Então, é isso. Um dia você vai aprender. Então, é um processo cansativo, né? É o que as mães todos, os professores todos dizem, né? Educar cansa, né? Não acaba Educar nunca. cansa. Não acaba nunca. É um processo eterno, né? Agora, É, Walter, nossa conversa está quase acabando, porque a gente tem um tempo. bom, Então, tá bom. Eu queria falar de frustração que você falou. eu Você quero fala, falar disso porque, assim, a gente está num mundo hoje, a gente sabe disso, a gente chama hoje a sociedade do desempenho, sociedade do espetáculo, né? Assim, a gente está, como você falou, nem sempre a gente está fazendo por nós. Chega um momento que você fala assim, peraí, mas eu estou fazendo por mim ou pelos outros? Porque você falou, começa a postar, aí, né, vou fazer os 70,3, aí chega lá, ih, não, agora eu quero fazer a metade, ou não, eu desisti, ou né, não estou bem emocionalmente, mas vou assim mesmo, né? A gente viu aí tantos atletas também olímpicos que tiveram questões seríssimas por conta dessa autoexigência, enfim, cada um logicamente com sua história, mas a gente vê que cada vez mais fica mais difícil, mais desafiador, até você saber se você está fazendo por você ou pelos outros, e essa questão do fracasso. Né? Então, o que é fracassar? Talvez fazer outra pergunta, que é o que é de fato uma boa performance numa competição como essa, né? Na tua visão, é assim, de repente, se a pessoa treina, chega no final, ela nem consegue terminar a prova, isso é bom, fracasso ou não? a gente tem que, primeiro, entender o processo. Se o processo está adequado ou se o processo não está adequado. O que eu falo para as pessoas. Eu não vou fazer elas fazerem o Ironman. Eu vou dar as ferramentas para elas fazerem o Ironman. Walter, eu posso treinar 1 hora por dia e quero fazer um Ironman. Você não vai fazer. Você nem tenta, porque você vai para o fracasso. E vai se frustrar pelo fracasso. Então a gente tem que entender o processo. O processo é de acordo? O processo é de acordo. Você se envolveu da forma correta? Você se envolveu da forma correta.
A chance de insucesso é grande? Não, é muito pequena, né? Se por acaso acontecer, a gente vai tentar entender, né? Quebrou uma bicicleta, tive cãibra pra caramba, aí a gente vai com as coisas. Como é que é o processo? Treina, come direito, vai no médico, vai no nutricionista, vai não sei o quê, vai fazendo toda a coisa que tem que ser feita. Se a gente faz a coisa certa, o fracasso é um acaso. Não terminar a prova você considera um fracasso? Eu estou pensando aqui, porque assim, a Não, pessoa que eu eu já acho que tirei não. atleta de, eu já tirei atleta de prova. Ah, Eu já tirei atleta de prova. Uma vez estava um cara que treinou comigo há muito tempo, super treinado para o Ironman, super treinado, um cara mais velho, forte pra caramba, nada razoável, saiu da água com muito frio, a temperatura ambiente estava muito frio em Florianópolis, no Ironman, e a gente ficou na estrada, né, vendo eles passando, em alguns pontos, ter uma leitura de como cada um tá, falar com um, falar com o outro, né, que a gente consegue fazer isso, vestido de jacaré que seja, né, e aí, na hora que ele chegou na virada dos 90 quilômetros, passando por mim, eu já vi a cara e falei assim, ô, o que foi? Eu falei, pode parar. Como pode parar? Eu falei, bicho, você não vai continuar a prova. Pô, tô me sentindo mal pra burro. Eu falei, cara, tá escrito em você. Tô ligando pra sua esposa. Não, mas tô ligando pra sua esposa agora pra avisar pra ela que ela não vai ver seu resultado porque você parou a prova. Mas, eu falei, cara, é tua vida, bicho. Então as pessoas têm que acreditar em você. Eu não vou tirar uma pessoa de uma prova se eu não acho que ele tem que parar a prova. Eu já tive um que chegou no 21 da corrida do Ironman, nadou 4.000, pedalou 180. No 21, ele parou. Alguém falou: Walter, o fulano de tal parou ali, tá dando um xilique, tá cansado. Eu fui pro lado dele e falei: o que houve? Ah, eu tô cansado. Eu falei: você tá cansado? Seu filho da mãe, você tá fazendo um Ironman, bicho. Tu acha que não tem ninguém cansado aqui? Tá todo mundo cansado. A gente tá cansado aqui fora de ver vocês, cara. Vira a cara pra frente e vai e corre e completa a prova. O cara foi e fez a prova. Então tem isso. Então entender o que é o, você tem, né? você tem que ter a leitura das pessoas. Você tem que ter a leitura das pessoas. Agora, as pessoas também. Eu já fiz prova que eu vou dizer, parei. Por que você parou? Porque eu não tô com saco. Ué, por quê? Tô com paciência, cara. Eu já fui fazer prova na França, no etapa lá da França, que é viagem já. No dia da prova, eu desci com a bicicleta, entrar no ônibus, galera, boa prova, hein? Valeu, tchau. Onde é que você vai? Eu falei, vou embora, não vou fazer não. Como assim? Eu não vou fazer. Não tô com vontade. Então, acho que também isso é maturidade. Escolha da pessoa Cara, também. Ela se pode. você não quer fazer, cara. É, Eu, do lado de fora, vou tentar convencê-lo a fazer. Mas se não está com vontade, se não está com tesão, porque tem isso também, tá né? com a, A gente tem que é a estar escolha de cada um, de né? É cada isso. um. A gente, Como o que eu vou estar ali fora falando, ó, não vai porque não vai, vai porque, pô, é frescura. Mas, cara, Uhum, mas eu vou respeitar. Como eu falei, eu tô, quem quiser parar, para. Quem tá com medo de entrar no mar, não entra. Né? uhum. Tinha uma menina ontem, entraram mais ondas, eu tô com medo. Eu falei, eu tô com medo igualzinho você, vou entrar junto com você, na hora que a maré baixar, a gente vai entrar. E a gente entrou tranquilamente. Ela tô preocupada na hora de sair. Eu falei assim, eu também tô igualzinho a você. Mas a gente vai sair, vai esperar contar as ondas, que a gente explicou no início. Né? Então a gente prepara as pessoas E para dá o essas apoio, coisas. como você está Né? falando. E tá perto o De- tempo todo. deixa eu voltar só na história da pessoa que estava realmente passando mal, que você percebeu e tirou ele da prova. É legal a gente falar sobre essa questão da frustração com esse cenário. Porque, assim, frustrado, logicamente que ele ficou. Dificilmente não ficou. Se era uma coisa que ele queria muito e não conseguiu terminar. Hum. Agora, faz parte lidar com essa frustração, né? A vida é assim. E vai tentar de novo, se quiser, se ainda tiver motivação. E Isso. assim, você vai Eu estar tive um aluno, lá como líder para estar sim, ali ajudando. Eu apoiando e tive um aluno, incentivando. tem uma prova chamada Ultraman. Ultraman é uma prova é uma prova de 3 dias. Você nada 10.000 no primeiro dia e pedala 145. No segundo dia você pedala 247 quilômetros. E no terceiro dia você corre 2 maratonas. Ah, uma delícia essa prova, super E eu tive fácil. 3 alunos que iam fazer ano passado. Né? 3 alunos. Né? E tenho um aluno que é meu aluno há muito tempo.
que ele é muito forte, muito forte. A meta nossa é que ele ganhasse a prova, né? Então ele estava treinando para chegar entre os 3 primeiros da prova, né? 15 dias antes ele caiu, quebrou a clavícula. E aí? Nossa. Cara, e assim, é uma prova que envolve, não vou falar a parte financeira, porque para ele não era tão problemático, mas é uma parte que envolve financeira, Uhum. né? Sim. Mas, cara, você tem que se preparar para um volume danado, né? E E aí você aí, tem os outros Walter, dois, numa situação dessa, e os outros dois ficaram, caramba, e agora a gente vai. Ele é o um modelo. nossa É. referência, tá? Falei, cara, e aí, como é que vai ser? Vocês vão fazer por ele, inclusive, né? A gente fez um treino na Lagoa que eu chamei do treino do Forrest Gump. Foi muito legal. Eu marquei um treino na Lagoa, eles tinham que correr, 2 iam correr 80 quilômetros, 2 iam correr 60 quilômetros e um ia correr 45. E aí eles começaram a ter um determinado horário e eu falei para todo mundo os horários que eles iam passar num determinado ponto na lagoa, né? Então virou meio aquela coisa do Forrest Gump mesmo. Saíram 4 ou 5, na segunda volta chegou uma galera, na terceira volta chegou outra galera, a galera que correu 2 voltas foi embora e chegou outra galera, daqui a pouco tinham 50 correndo com eles. Aí esse que machucou foi com a cara do Forrest Gump, comprou um boné do Bubba Gump, não sei o que, né? Hoje eu brinquei com ele, aí vamos treinar pro Ultraman. Ele disse, não, Ultraman não tem mais saco não, mas pro Ironman eu penso seriamente. Esse cara já fez 15 Ironman, né? Então você vai mudando, como é que é? Cara, machucou, não dá pra ir, paciência. Uhum. Frustra, lidando com a frustração. mas já que é uma frustra a mim também. Claro. Não, e que você E aí falou, quando acaba a prova, eu vejo assim, cara, ele tinha ganho a prova. Caraca, ele tinha ganho a prova. Ganho para ele, não era para mim, mas para ele. Mas a partir daí, acontece. dessa frustração, como você falou, ajudou os outros a lidarem com isso também, a buscarem Sim. talvez alguma coisa que, né, tinha ali naquela referência. Quer dizer, você transformou essa história numa coisa que, no final das contas, era o que tinha, Sucesso, né? sim. E vamos lidar com isso e vamos embora, né? Que a vida é assim. E cada um fez a sua parte, teve o seu processo diferente para chegar no mesmo final. Porque os processos são diferentes também, né? É legal quando você tem grupos, às vezes, que você tem as pessoas remando juntas, né? Então, um agora machucou para o Ironman, poxa, eu estou chateado que eu não estou fazendo nada. Cara, daqui a pouco você faz. Aí as pessoas dão força para ele, pô, cara, segura a onda aí, daqui a pouco você vai treinar já de novo. Mas existe uma malha de ajuda, porque todos estão sujeitos a uma intempérie dessa. Né, no meio. Agora, o desafio aí é você manter esse círculo aí de confiança e essa comunidade, porque é uma grande comunidade, né? A assessoria, as pessoas passam a se frequentar, passam, assim, amizades, mudam a vida, né? mudam a vida. Se desenvolvem, como se muda a vida, né? É uma coisa forte. Então, assim, tem uma competição, mas assim, como talvez o seu desafio também seja como é que você vai calibrando um pouco isso, porque se tem alguém que sai um pouco dessa vibe de que a gente tem que se ajudar, embora cada um esteja competindo individualmente. Ele sai, essa ele pessoa... não vem. Entendi. Ele não vem. O grupo repele, ele nem vem. Ele sabe como é que a coisa funciona. Entendi. Eu tive um cara vai buscar talvez um outro grupo. Uma vez veio um cara pedalar com a gente, aí eu falei, pô, esse cara dá trabalho. Eu falei, não, vou levar ele na boa. Aí ele foi, cara, bicho, não começou a me dar trabalho. Eu falei, bicho, vai chegar a hora que eu vou tirar, né? Vou ter que fazer isso, infelizmente. Porque eu não posso ter literalmente uma maçã podre. Ele saiu, eu não sei nem falar. Ele se excluiu. As pessoas vão excluindo a pessoa. Está muito claro ali quais são as regras, né? As regras, os objetivos, a empatia das pessoas. Né? Então isso é muito importante, as pessoas serem empáticas, né? Com o outro. Eles não competem entre eles, um ajuda. Claro que competem. Né? Sim, eu quero ser seu primeiro. Claro que eles competem, né? Eu quero ser o primeiro. Como equilibrar isso? Né? Mas no dia a dia. Competir sem deixar de colaborar, sem deixar de se ajudar, eles sem deixar de se apoiar. Estão juntos, material empresta um para o outro. Então, isso tudo existe uma camaradagem, né? Que não é velada. Né? A competição entre eles é velada. E é lúdica, a camaradagem né? Mas a camaradagem está ali o tempo todo junto. Walter, precisamos terminar. Claro. Pergunta final. Fala. O que você diria, já que o nosso papo é sobre alto desempenho sustentável,
para quem também está dentro de uma organização, né, ou no mundo do trabalho, não está no mundo do esporte, de todos os seus aprendizados até hoje, sim, lidando você com você mesmo e treinando quantas pessoas, sei lá, milhares, né? Já passaram. Já passaram. O que você acha, assim, uma estratégia que seja, assim, a mais básica ou a principal para, assim, chegar nesse alto desempenho sem esgotamento, mantendo aí saúde física e mental? Eu como cliente ou eu como gestor? Você como gestor. Eu como gestor, ouve os outros, entende as suas qualidades, entende as suas dificuldades, ajuda nas dificuldades, tenta equilibrar as qualidades e as dificuldades. As pessoas, elas têm uma história de vida diferente, elas têm respostas diferentes e a gente tem que dar estímulos diferentes. E a gente tem que ouvir essa pessoa. Se a gente não é capaz de ouvir alguém, a gente não é capaz de orientar, de liderar, de ensinar, né? De criar um caminho para alguma coisa. Então a gente tem que entender os nossos objetivos, mas a gente tem que entender as vacuidades daquela pessoa. E aí você vai ajudando, direcionando, dando ferramentas, se preocupando, como eu falei lá atrás. É o ser. Aquele ser ali precisa ser olhado, precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado, porque ele entrou na tua vida. As pessoas não são descartáveis. As pessoas vêm para a nossa vida, né? Nunca tratar as pessoas de forma descartável. Eu acho isso muito importante. Muito importante. Não, aquele ali... Não, cara, todo mundo vale a pena. Eu acho que todo mundo vale a pena. E a gente tem que... A profissão que seja. Eu sou professor. Legal, bonito, ensinar, você está emocionado. Tem que ensinar. E essa é uma parte que isso eu não falei, mas ele é altamente emotivo. E acho que é isso, assim, quando você está falando, você de fato, as pessoas têm valor para você e as conexões também. Sim. E para mim também. Então, assim, tô super feliz de 40 e alguns anos depois. Para quem não sabe, então, Walter foi meu primeiro professor de natação. E assim, a gente está tendo essa conversa hoje, você se emocionando no final, para mim é muito emocionante também. Eu e a Lê, que nossa consultoria que se chama Go Human, não é por acaso. Então, não tinha maneira mais bonita aí da gente terminar. Seus alunos se escutarem depois desse podcast vão falar, olha lá, olha ele lá chorando. Grita, mas é fofo. É isso. Walter, muitíssimo obrigada. Amei o papo. Valeu.